Fala pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um episódio, né, trazendo mais uma empresária para poder estar falando aqui, contando um pouco da trajetória, da jornada, né, compartilhando um pouco, né, de tudo que viveu aí ao longo dos anos. E hoje, né, nesse episódio a gente está aqui com a Leia Fontoura, né, proprietária da Facetem, uma das instituições aí mais antigas de ensino privado aqui de Boa Vista, Roraima. Já há 24 anos, né? Isso mesmo. E queria, né, ouvir um pouco, né, falar um pouquinho, né? Eu tô aqui com o Paulo também do Sebrae. Isso aí, pessoal, tudo bem? E eu queria ouvir um pouquinho sobre, né, como é que foi essa trajetória lá atrás, né, quando vocês vieram, né, lá do Sul, lá do Paraná, para cá. Como é que foi né, até chegar... Esse início, né? Esse início até chegar hoje, depois de 24 anos. É um prazer estar aqui hoje, né? Poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa instituição, né? Que a gente veio do Sul para cá, do Paraná, e viemos com o intuito de trabalhar um seminário de teologia, fomos convidados para isso. E quando chegamos aqui, tudo se mudou, né? Houve um processo. E, na época, nós viemos para trabalhar com um seminário de cursos de teologia livre. Aqui no estado, era muito procurado, não só por pessoas que fossem religiosas ou que tinha intuito de ser um pastor ou ser alguém numa igreja, viesse fazer teologia, não. Era um curso muito procurado por diversas pessoas. Uhum. Porque, há muitos anos atrás, em Boa Vista, a pessoa... não tinha quase pessoas com formação de nível superior. Uhum. Então, havia uma procura bastante. Então, as pessoas que tinham formação em teologia, elas poderiam ministrar em filosofia, história. Então, o Estado dava essa abertura. Então, nós tínhamos muitos alunos, né, no nosso curso de teologia, categoria livre, que era a faculdade de teologia, bacharel em teologia, só que era livre, porque o MEC não reconhecia a teologia como nível superior. Uhum. E quando nós chegamos aqui, não passou muito tempo... veio então essa questão desse reconhecimento do Ministério da Educação como curso de teologia, um curso reconhecido, que teria ali um reconhecimento do Ministério da Educação. E aí nós entramos nesse desafio. Na verdade, para a gente assim, foi muito... uma coisa assim, vamos dizer assim, na juventude falar hoje, né? Muito doida, né? Uhum. Por quê? Porque a gente veio com a cara e com a coragem para tentar fazer aquele processo acontecer. Então, iniciamos, pedimos, então, o reconhecimento, a autorização do curso de teologia. E, na época, nós tivemos, assim, uma pessoa que foi o nosso mentor, que esteve junto. E ele falou assim, olha, vocês têm que pedir teologia, mas não pode pedir só teologia, porque a nossa área era teologia. Nós tínhamos um seminário. Vocês precisam pedir também um outro curso junto. E nós, então, entramos com um pedido, na época, do normal superior, né? Que depois passou a ser pedagogia com o tempo. E aí nós entramos com esses dois cursos. Uhum. E depois de um processo, né, doloroso, como sempre, né, a gente passa por um processo doloroso, saiu então a autorização do nosso curso de teologia e de pedagogia, né? Nossa instituição, ela foi uma das primeiras instituições privadas de ensino superior aqui no estado, vamos dizer assim, roraimense mesmo, Uhum. né? Porque quando a gente chegou aqui, tinha a Universidade Federal, que já estava, né, desde o princípio, com certeza. E aí, quando nós iniciamos, veio nós, a Fares, e a atual, antiga, né, agora Estácio, né, antiga atual, que ela até ministrava umas aulas ali na escola, no Colégio Colmeia, na época, quando eles iniciaram. Então, ali, eram essas instituições as primeiras. Logo depois veio a Catedral também. E hoje tem um mundo de universidades, de instituições aqui dentro, né? Até mesmo com a questão da modalidade à distância. Então, hoje tem essa abertura, essa facilidade. Então, assim, a nossa história, assim, ela começou muito com desafio. A gente empreendedores, mas, na verdade, com muito a aprender, né? E começamos. Deixa eu perguntar. Como é que vocês definiram o nicho de educação? Eu conheço você, né? A gente já tem uma história junto, sua família. Mas, para o nosso público saber, por que vocês escolheram empreender, não se tornar empregados, enfim, mas como é que vocês escolheram empreender e por que educação? Foi um acaso? Foi algo planejado? Como é que veio esse segmento para vocês? Olha, a educação, na minha família, já é muito, muito pregnada, né? Uhum. Porque os meus pais
são professores, né? Eu fiz o magistério, né? E era professora no nosso estado, onde a gente morava. Deixei lá a minha professora concursada lá do município onde eu morava. E a gente veio para cá, mas o nosso intuito principal era início instituto. Instituto e igreja, né? Mas aí, eu acho que puxou um pouquinho dessa questão de eu ser da área da pedagogia, do magistério, na verdade, né? E aí foi quando nós buscamos, por quê? Porque vimos que não tinha. Então, a nossa instituição não foi... ela foi uma das primeiras instituições da área da teologia, a nível nacional. Então, não é apenas a nível regional, mas sim a nível nacional, porque isso era um momento inicial. Então, a gente viu essa questão de um público todo com relação voltada à formação eclesiástica. Vimos ali aquele nicho bem aberto, um leque novo, era algo, né, que estava iniciando, então nós demos essa entrada de pedir o curso de teologia. E aí viemos com a área da pedagogia, que eu acho que foi um momento que também puxou pelo fato da minha formação e também o meu esposo, né, o Jasson também, na parte da educação, a gente fomos para a pedagogia. E depois, interessante de tudo, que nós entramos com o nosso olhar mais voltado para teologia e não para pedagogia. A pedagogia vinha agregada junta, né? Mas depois a nossa instituição, ela se tornou muito forte na área da pedagogia. Hoje nós temos muitos professores que são formados pela nossa instituição. Eu digo para você, muitos mesmo. Às vezes a gente vai em lugares que a gente não imagina, lá tem uma pessoa, um colaborador, principalmente na rede pública, né? Na questão, tanto no estado quanto no município. A gente não imagina, mas lá tem uma pessoa, eu me formei na Facetem, eu fui aluna da Facetem. Então, foi assim um caminho que vem, acho que já pelo um pouco do que a gente já caminha na história da gente, né? E aí leva para isso. E por essa questão, o nosso olhar mais era a teologia e o que estava se abrindo na nossa frente, né? É interessante isso, né, Lucas? Porque normalmente as pessoas da área de educação vêm para o estado ou fazer algum concurso ou se firmar aqui na educação através de um concurso, né? Não empreender. E você falou que você era concursada lá no Paraná e veio para cá 20 anos atrás, para Roraima. Você sai do extremo sul para o extremo norte, abriu uma empresa de educação, sendo que era um mercado totalmente aberto para um concurso, né? Exato. E aí você foi para um outro lado que saía exatamente do concurso público para empreender. Deu algum medo nesse início? Deu um certo receio? Dúvidas, Deu né? dúvidas? Quiseram voltar em algum momento? Muitas vezes. Muitas vezes deu vontade de voltar. Porque o que acontece? Vou dizer aqui no nosso país, eu acredito que eu posso dizer assim, no nosso país, o empresário, principalmente o empreendedor, ele começa muito com a raça e com a coragem, né? No sentido, você não tem milhões para já iniciar. Às vezes principalmente, você começa lá de baixo, então, sim, tem muito desafio. Então, medo vem. Eu me lembro que, no nosso início, nós recebemos uma comissão do MEC para fazer avaliação dentro da nossa instituição, porque eles vêm fazer avaliação e tal. E aí foi feito esse processo e nunca saía a portaria de autorização para a gente funcionar. E a instituição, ela depende disso. Se não tiver essa autorização, ela não pode abrir portas. E a gente já tinha investido tudo. Pra você ter uma ideia, quando nós saímos do Paraná, nós deixamos uma casa. Né? Então, eu pensava assim, na minha mente, se não der certo aqui, nós temos uma casa, temos para onde voltar, né? Só que chegou um momento, quando nós fomos constituir a nossa instituição, o meu esposo chegou para mim e disse, olha, nós vamos ter que vender nossa casa. Aí eu falei, ai, meu Deus. Aí eu lembro que eu chorei. A âncora, né? A âncora que você tinha ali, tipo, eu tenho onde... se não der certo por aqui, a gente tem para onde voltar, né? Aí ele falou, nós vamos ter que vender a nossa casa. Aí eu lembro que eu fiquei assim, preocupada, me deu um nervoso, mas daí, sabe quando você vê que tem possibilidade, né? Que vai valer a pena. Aí eu lembro que eu falei para ele, se você está me dizendo que precisa, então vamos vender. Então, na época, nós vendemos a casa. E a nossa casa virou livro de biblioteca.
entendeu? Todo o valor da nossa casa foi investido na biblioteca da instituição, porque a gente tinha que comprar livros. Quando o MEC chegava, ele tinha que ter o livro dos 2 primeiros anos do curso. E tudo muito caro, né? Então, às vezes, a gente, quando entra na biblioteca da nossa instituição, a gente fala, a nossa casa está aqui dentro. Né? Então, naquele tempo, foi um desafio. Deu muito medo, muito medo. Mas depois... E nesses 24 anos, né? O que você olha para trás e vê assim, né? Você falou, perdeu essa âncora, né? Mas teve ali a coragem de investir. Mas hoje, olhando para trás, o que você vê na sua trajetória que fala assim, esse foi um ponto muito importante. Ter esse sentimento, ter essa qualidade nos fez andar nessa caminhada tão árdua que é o empreendedorismo durante esses 24 anos? Qual característica que vocês acham que, assim, é muito particular de vocês como sentimento empreendedor? Olha, por todo esse processo que a gente passou, que, por exemplo, abrir mão de algo que a gente construiu na época, no início do nosso casamento, nós construímos a nossa casa e a gente nem morou nela, tá entendendo? Viemos para cá. Então, quando nós terminamos a nossa casa, a gente morava aqui, trabalhava no instituto, que é o instituto que nós iniciamos. Viemos convidados para trabalhar nesse instituto. E aí, a gente finalizou a casa, então a gente nem morou na casa. Então, era uma casa, por exemplo, que eu sonhava como ia ser a cortina, o que eu ia colocar. Então, a gente construindo, eu ia lá e ficava sonhando, só que nós viemos para cá. Né? E eu me lembro que quando foi para a gente vender, eu fiquei muito triste. Mas aí depois eu falei assim, eu acredito que se nós lutarmos, nós batalharmos, eu terei outra casa melhor do que aquela que a gente tinha, né? Então, eu sempre acreditava que se a gente batalhasse, se a gente lutasse, a gente iria conseguir sim. E que iríamos conquistar de alguma forma, né? E assim, nós moramos de favor aqui, entendeu? Nós moramos de favor em casa de pessoas, ficamos cuidando de casa. Entendeu? Foi muito desafio mesmo. Tipo, a vida do empreendedor não é fácil. Você inicia algo, você batalha com toda a sua força para que aquilo dê certo. É importante falar isso, porque às vezes, numa trajetória de 24 anos, as pessoas que conhecem você nos últimos 5 anos, às vezes vê o empresário numa condição melhor, vê o palco atual, mas não conhece os bastidores de 20 anos atrás, né? Então, você vê hoje a Leia, né, o Jasson com o resultado que tem hoje, mas às vezes não sabe desse detalhe, que morou de favor, ou outros empresários têm outras histórias, mas isso é bacana, essa fala para mostrar para quem está começando que tem desafios, né? Tem desafios, mas e que a vida do caminho do sucesso não é uma linha que só cresce, né? É um momento ela cai, você sobe de novo e cai, você sobe de novo e vai seguindo. E eu acho assim que o sentimento que a gente traz é um sentimento de persistência. De você persistir. Como perguntou, teve momentos que teve vontade de voltar? Teve. Teve dias que a gente planejou. Mas a gente... Não, vamos persistir, né? Eu me lembro que quando nós iniciamos, nós entramos no prédio onde é a nossa instituição hoje. Quando nós entramos no prédio, nós fomos alugar umas salas lá. E como a gente ia iniciar a instituição, precisava alugar mais salas e tal. E nós entramos no prédio e eu me lembro que o proprietário olhou para mim e para o meu esposo e falou assim, esse prédio aqui vai ser de vocês. Aí eu olhei para ele e dei uma risada, tipo assim, nós nem estamos iniciando, nem temos, né, recurso para isso e tal. E passou um tempo, realmente aquele prédio se tornou nosso. Então hoje a nossa instituição ela tem um prédio próprio. Foi aonde nós iniciamos alugando as salas. Hoje o prédio é nosso, né? É próprio da instituição. E hoje eu tenho a minha casa 3, 4 vezes maior do que aquela que eu tinha antes, né? Assim, uma das coisas que a gente olha assim, é difícil, mas a gente conquista, né? Então, o que a gente traz assim é muita persistência, vamos persistir. Tá difícil, mas vamos persistir. Vamos buscar ajuda, né? E foi uma das coisas que a gente buscou. E eu me lembro que algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu me lembro que a gente teve a participação do Sebrae junto com a gente. Né? Nesse momento, tivemos uma pessoa lá dentro que nos ajudando na orientação, na parte administrativa, principalmente nós tivemos muita dificuldade. Parte da gestão, né? Na gestão, parte de gestão.
nós tivemos muita dificuldade com inadimplência. Uhum. Então, a gente sempre teve... Porque a gente mais é o lado pedagógico, mas, entendeu? Aí, com isso, a gente teve essa ajuda, né? Então, esses caminhos que a gente busca, as ajudas que a gente vai encontrando, que é o que vai nos fortalecendo e vai nos dando a maturidade que a gente precisa, né? Uhum. Hoje, você perguntasse hoje, você teria coragem de fazer o que você fez lá atrás? Não sei. Eu não sei. Né? Algumas experiências você descobre vivendo, né? Só vivendo, eu não sei. Hoje a gente, né, claro que... Mas você teria aquela coragem? Não sei. Uhum. Pode ser que teria, não sei, mas assim, a gente entende que a instituição, a empreender, né, que é no caso a gente diz a instituição, mas é o nosso empreendimento, né? Uhum. Então, a gente tem que batalhar muito e buscar novos caminhos e inovar, porque você não pode ficar parado no tempo. Claro. Senão você fica para trás. E você estava falando sobre, né, esse início da trajetória e a atuação ali do Sebrae, né, nessa parte da gestão. E aí você chega, né, agora, 24 anos, e aí o Paulo estava comentando, né, que você está ali hoje também tendo o apoio do Sebrae com o agente local de inovação. Então, assim, já uma empresa muito madura, uma empresa que já estabeleceu o seu nome, mas que ainda está tendo o apoio do Sebrae. Então, como é que é essa constante evolução para se manter, né? Você está falando, né? Tem que inovar, tem que estar procurando mais conhecimento, porque o mercado vai te exigindo. Então, como é que você enxerga isso, dessa evolução constante para a maturidade, para a sustentabilidade do negócio para os anos futuros, né? Assim, a nossa instituição, nós começamos com 2 cursos, né? Que foi a teologia e a pedagogia. Depois nós entramos com o curso de administração, né? Que a gente foi o nosso 3º curso. Todos na modalidade presenciais, né? Eram cursos presenciais. E essa evolução que você disse, que até eu estava falando que a gente não pode ficar parado, senão você fica para trás. Você precisa evoluir, né? Hoje a nossa instituição, ela é uma instituição na modalidade, nós temos autorização para o ensino à distância. Então, hoje, nós temos alunos em diversos lugares do Brasil, em várias regiões. E temos alunos até fora do Brasil, né? Legal. Então, a instituição, ela teve que evoluir. E quando a gente, ainda hoje, né? Agora mesmo, a gente está passando por um processo de acompanhamento, né? Pelo Sebrae. E a gente vê que hoje tem muita tecnologia, né? A tecnologia. Por exemplo, o próprio ensino à distância, ele nos exige essa tecnologia. E a gente precisa ter essa parte de se utilizar, se apropriar dessa parte de tecnologia, de avanço, na nossa gestão, né? E às vezes é algo que a gente estava meio para trás e meio perdido. E tendo o acompanhamento, né? Trouxe para nós algo novo. Até esses tempos atrás, quando o rapaz que... né, o agente lá, né? O agente foi lá na nossa instituição, que ele vai a cada período, né? Ele chegou com um programa lá, olha, nós temos isso aqui, você pode se utilizar disso. Eu falei, meu esposo, olha, é o que a gente precisa. Ficamos todos felizes da vida, já estamos utilizando o que ele passou, né? Para a questão de contato mais rápido, com volume maior de pessoas e tal. Então, é algo que a gente já está se utilizando. Então, a gente vê, assim, que realmente a gente precisa evoluir, buscar ajuda no sentido de ter um acompanhamento, né? Porque por mais que você tem tantos anos de mercado, mas se você não evoluir no teu processo, ficar com aquele pensamento lá de trás, você vai ficar para trás e você vai o caminho ao fracasso, né? No sentido, né? Mas você precisa evoluir. Então, daí, quando a gente chegou lá e apresentou, eu falei, olha, era o que a gente precisava. Que legal. Entendeu? Então, a gente ficou muito feliz, assim. Até falei para ele, nossa, você trouxe algo que a gente precisava. E, às vezes, a gente está alheio a isso. Sim. Né? Mas um profissional que vem, que já tem um preparo para aquilo, ele vem para somar. Né? Ele soma muito. Então, hoje nós estamos vivendo isso também. Novamente, já tivemos no passado. E agora a nossa instituição já vai fazer 24 anos, né? Então, já com 24 anos, a gente agora está vivendo de novo. Por quê? Porque vem algo novo. Sim. Né? E a gente fica muito feliz por isso. Então, essa parte de ter ajuda, de ter esse companheirismo, essa parceria, é muito importante.
Eu digo porque para nós é importante. E acredito que para outras pessoas também que são empreendedores e que têm essa possibilidade, né? Sim. Eu acredito que deve ter a mesma fala que a minha, com certeza. Legal. Bacana. E eu queria aproveitar que ela falou de agente local de inovação. Se você não sabe, atualmente, em 2024, eu sou gestor do Programa Ali do Sebrae. O Programa Ali é um programa que leva profissionais, bolsistas da sua instituição, da sua empresa, para trabalhar inovação na tua empresa em diversas áreas. No caso deles, foi na parte de gestão. Mas nós temos inovação na área do marketing, na área de pessoal, na área de gestão administrativa, financeira. Então, aproveitar o canal aqui, Lucas, para falar um pouco do programa da Agente Local de Inovação, Produtividade, que trabalha isso com as micro e pequenas empresas a nível nacional. Ele é um programa nacional e aqui no estado a gente trabalha com diversas empresas aí, tá bom? Que bacana. Bacana. E a gente tá aí, vamos caminhando para o final, fazer um bate-bola, né? Algumas perguntas assim, né? Eu vou pegar uma cola que o nosso colega Alisson fez da última pergunta com o seu Luiz Brito, né? E te pedir uma indicação de um livro. Qual um livro, assim, que você deixaria pra gente de indicação, que você leu, que te marcou na sua trajetória e que trouxe insights legais pra você? Olha, eu gosto muito de ler. Eu imagino. Eu gosto muito de ler. E eu li um livro muito interessante que é Reconstruindo as Muralhas, né? Ele é um livro que fala sobre um trecho bíblico que fala sobre questão de reconstrução dos muros de Jerusalém e vem trazendo também para a gente algo muito importante para nós aplicarmos na nossa vida, né? O foco, né, que ele vem falando, um foco que você precisa ter, determinação e saber que se você te buscar, você vai conseguir. Uhum. Por mais que pode vir pessoas ao teu lado dizendo que não, porque quando você começa a empreender, às vezes tem as pessoas que vêm, te apoiam, e vem as pessoas e dizem, você está doido? Uhum. Né? Você não vai conseguir. Esse mercado já está assim, assim, assim. Então, eu me lembro quando nós viemos para Boa Vista, algumas pessoas disseram, vai ser uma família lá para passar fome, né? Então, graças a Deus, a nossa história não foi essa, né? Sim. Então, esse livro ele é muito bom, que ele trata um pouco sobre isso, sabe? De você ter determinação, de você ter propósito. E ele traz umas etapas, né? Então, esse livro me marcou muito porque ele fala sobre essas etapas que você não pode tirar o teu foco. Uhum. E realmente, na nossa vida, a gente tem que ter propósito, né? E foco. E determinação. Porque já acompanha, né? Se você tem um foco, é porque você tem uma determinação. Então, você buscar e fazer, né? Ter ajudas, né? Que isso fala o fato de ajudar e não ouvir aquelas coisas contrárias, né? E adiante. Bacana. Paulo, tem alguma? Não tenho. Eu acho que o que a Leia falou, trouxe pra gente, trouxe pro público, é interessante. Eu acho que se você quiser posicionar o nosso público, a gente está falando agora em outubro de 2024, né? O que a Facetem hoje está entregando? Como é que o público pode conhecer? Tem muita gente de fora, né? De repente, como é que a Facetem hoje? O que ela oferece? O que ela está entregando? Como é que a pessoa pode achar vocês? Onde que vocês ficam? Fazer uns 30 segundos aqui de um espaço publicitário para a faculdade. Bem, hoje, a nossa instituição, nós trabalhamos com cursos modalidade à distância. Nós só temos um curso presencial, que é o curso de psicologia. Esse curso de psicologia, ele teve a sua autorização agora em 2020, né? Nós estamos aí, já passamos pelo processo de reconhecimento do curso. E ele é o único curso que nós temos presencial. Ele é um curso noturno. As pessoas que tiverem interesse, nossa instituição ela é localizada na Avenida dos Bandeirantes, número 900, bem próximo à Tubaína, né? Vamos divulgar o nosso vizinho. Do lado da Tubaína, bem pertinho da Tubaína ali, a nossa instituição fica ali. E você pode também nos achar pelo nosso endereço, nosso site, que é o facetem.edu.br. Então, você pode buscar, né, o nosso site, lá temos toda a instrução, todos os cursos que nós ofertamos, que é o curso de teologia, pedagogia e administração. Esses 3 cursos, eles são na modalidade à distância. Hoje nós não temos ele na modalidade presencial, são a modalidade à distância. E temos também o curso de psicologia,
que daí, no caso, ele é presencial noturno. E temos cursos de pós-graduação na modalidade à distância, na área da educação, na área da administração e na área da teologia também. São cursos que nós trabalhamos. E nós estamos aí prontos para atender aí. Quem tiver interessado em buscar a Facetem, você não vai se arrepender. Legal. Muito obrigado, Léa. Obrigado pela sua presença, pela Eu que história, agradeço. por compartilhar. Tenho certeza aí, pessoal, que foi muito bacana e tenho, né, plena consciência que a gente ouviu aqui palavras de muita sabedoria que vai com certeza ajudar vocês aí nessa caminhada empreendedora. Fica aí, fiquem atentos porque a gente vai ter mais um episódio. Então daqui a pouquinho a gente, né, só apertar o próximo episódio, você vai ter mais uma história aí de mais um empreendedor de sucesso aqui em Boa Vista, Roraima. Um abraço. Tchau.